De volta ao vivo em Oeste Sem Filtro, a gente segue repercutindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que também, claro, repercutiu em diversos veículos internacionais nesta sexta-feira. O britânico The Guardian noticia que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por medo de fugir, enquanto o julgamento sobre a suposta tentativa de golpe se aproxima do fim. Assim como The Guardian, o americano Washington Post também noticia que o ex-presidente foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O New York Times destaca que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, o que agrava a rivalidade entre Brasil e Trump. O jornal espanhol El País noticia que a justiça brasileira impõe tornozeleira eletrônica a Bolsonaro devido ao risco de fuga. A CNN Internacional relata que a polícia brasileira invadiu a casa do ex-presidente e colocou tornozeleira eletrônica, citando preocupação com o risco de fuga durante o julgamento. Ana, a gente traz aqui uma repercussão de alguns jornais, claro, trazendo essa notícia da operação da Polícia Federal na manhã de hoje, todos focando aí nessa questão do risco de fuga. Mas, de novo, a gente estava aqui, inclusive, comentando na hora do intervalo que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a decisão ali de 47 páginas, repleta ali de prints e publicações nas redes sociais, não há um detalhamento criterioso de possibilidade ou risco de fuga por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. E queria voltar no ponto que o Alexandre tocou no bloco anterior sobre o silêncio de Donald Trump nesta sexta-feira. Ele que vinha falando recorrentemente o nome de Jair Bolsonaro, ontem inclusive divulgou aquela carta, né, em apoio ao ex-presidente, e hoje, por enquanto, está só acompanhando. Como é que está isso, Ana? Então, Paula, bom, primeiro em relação ao presidente Bolsonaro sair do país. Ele não tem passaporte e todos os holofotes estão em cima dele, por isso que essa história do pendrive aí, estranho no mínimo, porque diante de tudo que estamos vendo, o presidente Bolsonaro ia deixar um pendrive comprometedor na casa dele, no banheiro. É muito estranho isso, precisa ser investigado, porque nós estamos diante de um regime, e eu uso essa palavra, que coloca inserções fraudulentas, né? Isso ainda está em investigação, mas esse regime que nós estamos sendo submetidos no Brasil usou documentos fraudulentos do Felipe Martins, que não existe, com o número de passaporte que foi cancelado. Depois uma outra entrada do Felipem, pior ainda, né? Do Felipem, visitante, quando ainda era assessor do presidente Bolsonaro ali no Planalto. Ou seja, mais um fishing expedition. E o presidente Bolsonaro ia sair. Ele que é provavelmente hoje no Brasil, o homem mais vigiado. Ele ia fugir do país, ou seja, essa história está muito estranha. Agora, Paula, sobre o silêncio do presidente Donald Trump, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, eu comentava isso com a Paula ontem, nós ligamos a televisão, o presidente Donald Trump, ele está na televisão quase 24 horas por dia, e quando você acha que eles estão reprisando uma entrevista de manhã ou de ontem, não, ele está ao vivo, é o tempo todo falando, ele não foge das perguntas, e quando ele sai da Casa Branca para entrar no helicóptero, né, o Marine One, para ele ir para se deslocar ali em Washington, ali no jardim, os repórteres continuam bombardeando com perguntas, ele não foge. Foi inclusive ali que mais uma pergunta sobre o presidente Bolsonaro foi respondida, sobre o Lula também, não vou falar com ele agora. Então, Paula, esse silêncio não é uma coisa normal, tá? Não é, porque o que nós vimos hoje no Brasil, e olhando, né, o documento do ministro Alexandre de Moraes, inclusive citando a carta timbrada ali com, né, a marca da Casa Branca, é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra aberta para o presidente dos Estados Unidos, e Donald Trump, que é sempre muito reativo às vezes e combativo, e ele às vezes pode não falar tudo, mas alguma coisa ele fala. E dessa vez
ele está em absoluto silêncio. E aqui, para nossa audiência, a nossa produção e eu aqui estamos tentando falar com um dos assessores do presidente Donald Trump, até conseguimos alguma comunicação, mas agora veio a notícia que talvez a Casa Branca esteja pedindo prudência, ou seja, todos entraram num código de silêncio e não sei se isso é uma boa coisa para o Brasil, Paula.